Eu sempre gosto de começar pelo conceito. E aqui, diferente do que aquele conceito propriamente dito que a gente vem, né, sempre dentro da 1433, aqui a gente tem que ver que o edital ele não é específico da lei de licitações e contratos. Ele é um instituto do direito administrativo, ele é um procedimento pelo qual a administração ou os órgãos, os entes, vão estar se manifestando de forma oficial. Então, pode ser utilizado o edital para várias finalidades. Inclusive, o que o pessoal está mais acostumado são os editais de concurso público, né, que não tem nada a ver com o edital de licitação. Então, eu trouxe aqui o primeiro conceito bem singelo para a gente entender que o edital não é necessariamente um edital de licitação, mas sim é um ato oficial por escrito que contém as determinações, as visos, citações, né, de forma oficial do ente, né, da administração pública. É interessante, que a gente vai ver mais para frente, que o edital, a publicação dele é o divisor de águas de uma fase da licitação, né? Ele inicia numa fase e a sua divulgação, né, a publicidade dele, né, o princípio da publicidade, quando ele é publicado, ele se torna realmente ele passa de fase dentro do processo licitatório. Mas aqui a gente já está falando do edital de uma maneira geral. É a forma que a administração vai comunicar seus atos de forma oficial com qualquer cidadão. E para licitação, Bruno, então como que funciona? Já que o edital não é só para licitações, até a gente tem, né, extratos de edital sendo publicados, extratos que, na verdade, é aquele resuminho. Então, para fins de licitação, o que seria um edital? Aí eu trago para vocês aqui que o edital de uma licitação é a norma jurídica que rege o procedimento licitatório. Lembra que a gente já tinha desde a 8666, que é a regra do jogo? Né? Muita gente trata nisso. Né? O edital é a regra do jogo, não pode mudar depois o jogo, não pode mudar a regra no meio do jogo. Ele traz os procedimentos que vão ser tratados ali, estabelece aquelas condições de quem pode participar, quem não pode, quais são os requisitos, né, que a empresa tem que ter, ou se pode ser uma pessoa física, ou se pode ser um consórcio, ou se pode ser uma cooperativa, né? Então ele vai trazer esses requisitos de participação para que cada interessado já saiba previamente se ele tem condições ou não de ser habilitado para poder participar, né, ou de ser até mesmo credenciado na licitação e ofertar melhor a proposta, né, a proposta mais vantajosa para a administração, que é assim que se define o vencedor. Ele é um instrumento de transparência e de publicidade do contrato, da licitação, o que permite que todos, né, tenham conhecimento prévio. Né, é aquela questão, eu não posso mudar as regras no meio do jogo. E assim eu garanto a isonomia, né, a igualdade para todos os participantes, de forma a não beneficiar ninguém e não preterir ninguém. Né? Então, dentro do princípio da igualdade, da isonomia, eu tenho que respeitar, e o edital define essas regras para que isso seja garantido. Okay? Então vamos lá. O edital, se a gente pegar o artigo 17, a gente vai ver que a publicação do edital já é uma segunda fase. A gente tem o primeiro, que é a fase preparatória, e no inciso seguinte já está falando que a publicação do edital já é uma segunda fase do processo licitatório. Bom, a gente vê aqui então, e está expresso no artigo 18, que o edital pertence à fase preparatória. A fase preparatória é caracterizada do processo licitatório pelo planejamento, que a gente já falou, aqueles artefatos que são feitos, o documento de formalização de demanda, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, e aí eu tenho também a elaboração do edital, antes da análise do jurídico, né, antes da aprovação, antes de tudo, mas eu tenho na fase interna, que muita gente confunde, na fase interna, eu tenho a elaboração do edital. Né? Só com a publicação dele que eu passo de fase. Então, o que o pessoal às vezes vê ali e fala assim, a publicação digital então já é outra fase. Realmente é, mas a elaboração dele, a hora que o departamento de licitações está elaborando aquele edital,
com a ajuda de todos os artefatos que compõem ele, e mais as regras ali estabelecidas, eu tenho ali uma fase interna do procedimento licitatório. Então, para que a gente não confunda isso, eu já trouxe aqui para vocês, porque ele só vai mudar de fase assim que ele for publicado. E para que serve um edital? Né? Então, o que deveria ele ter, no mínimo, dentro de um edital, para que ele cumpra o seu objetivo? Né? Porque o importante, olha, se eu já tenho o objeto que eu quero contratar e os requisitos da contratação dentro do estudo técnico preliminar e do termo de referência, por que eu tenho o edital? Bom, então o edital ele vai trazer o objeto da licitação de forma resumida, até porque eu já tenho o nosso termo de referência que ali fixou todos os requisitos do objeto e as regras relativas à convocação. Então ali vai ter se vai ser eletrônico, se vai ser presencial, o horário, a plataforma, o local, a forma de credenciamento. Ali ele vai trazer todas as situações para quê? Para que eu possa convocar todos os interessados e, além disso, de forma geral, todo mundo. Todo mundo tem que ter ciência do edital, até por isso existem várias regras de publicação, né? PNCP, imprensa oficial, diário de grande circulação, então a gente tem várias regras que já foi estudado. Então, assim, para quê? Para que eu consiga convocar o maior número de interessados possíveis que atendam o objeto da minha licitação e que possam estar oferecendo a melhor proposta para a administração. Ali também vai ter, lembra que eu falei? Os critérios de julgamento. Olha, se é menor preço, se é técnica em preço, né? Quais são os critérios de desempate, as regras dos benefícios para microempresas, né? Empresas de pequeno porte. Então, assim, ali também eu vou ter vários elementos para julgar aquela proposta. E também a fase de habilitação, aí sim que eu vou ter todos os documentos que eu vou exigir para fins de habilitação daquele interessado. Se eu preciso de atestar de capacidade técnica, se eu tenho uma parcela de maior relevância ou não. É aqui que eu vou trazer todos os elementos que eu preciso para poder ver se aquela empresa atende os requisitos legais e também as exigências para fins de contratação de alguns elementos especiais. Né? Às vezes precisa de um decreto de autorização, por exemplo, né? Algum registro num órgão de classe, então, anotações técnicas. Então, é aqui nessa fase habilitatória que eu também vou trazer dentro do edital. Questão de recursos. Olha, e agora? Fui preterido, quero recorrer. Qual é a forma que eu recorro? A forma que eu recorro é a forma estabelecida no edital. Lógico que, por conta da lei, de todas as instruções, decretos, eu não posso criar elementos diferentes de recurso. Mas é ali que vai estar estabelecido o prazo de recurso, aonde protocolar o recurso, se é dentro da plataforma, se é por e-mail, se é físico, né? A forma de acesso ao recurso para fins de contrarrazões de recurso. Então, é no edital que vai estar previsto tudo isso. E, além disso, as penalidades. Ora, se você não cumprir com o edital, né, ou se você não cumprir com o objeto, quais são as penalidades que você vai sofrer? Ali também vai estar fixado todas as penalidades previstas em lei, inclusive o grau de fixação de multa, né, que é variável. Então, também vai estar ali previsto no edital. Outra coisa, a forma que aquele contrato vai ser fiscalizado e como que vai ser a gestão daquele contrato. Se ele é parcelado, se ele entrega no imediato, a hora de adimplir o contrato, quem vai fiscalizar, qual que é a forma que ela vai ser, qual que é a forma que a empresa vai ser fiscalizada. Então, também precisa ter isso daí. Seja para entrega de algum objeto, né, de alguma mercadoria, de algum bem, seja para fins de prestação de serviço, inclusive prestação de serviço continuadas. E a parte mais interessante para o licitante é as condições de pagamento. Se ele vai receber com 5 dias, 10 dias, se vai na conta específica, se é na conta CNPJ, qual que é a forma de pagamento, se é tantos dias de emissão da nota, se é da validação, se não é. Então, toda a parte de liquidação, prestação de notas e condições de pagamento vai estar especificado no edital.
Então, de forma resumida, o edital serve para isso, para conter essas situações, ok? Não é para ficar repetindo tudo que você já colocou nos artefatos que compõem o edital, até porque eles já compõem o edital, né? Não é para ficar copia e cola, mas sim estabelecendo ele com esses elementos de forma clara, que o licitante vai ver, vai conseguir analisar de forma bem objetiva e poder ofertar a melhor proposta.